Oi, pessoal, voltei. Não fui no banheiro não, mas voltei, tá? A gente parou na República que Marechal Deodoro assume como presidente. E ele assume como presidente da República e ele fica um período de 9 meses só. Embora ele governasse com mão de ferro, com uma república da espada, porque eram dois militares, ele teve uma série de problemas. E também cometeu alguns problemas, alguns erros no meio do caminho. O erro crucial do Floriano Peixoto, do Marechal Deodoro da Fonseca, foi no seu governo trazer para o seu governo uma pessoa para trabalhar no seu governo que era monarquista. Republicano não gostou. Deu problema. Tanto deu problema que eles tiraram o cara do cargo. Ele perdeu o cargo dele, porque ele tinha o apoio dos republicanos, que eram os fortes, alguns republicanos que mandavam no partido, mandavam no controle, mandavam no comando, destituíram ele, criaram uma situação e destituíram ele. Ele perdeu o apoio do exército, perdeu o apoio da marinha, tá? E quem fez tudo isso, ajudou a fazer tudo isso por trás, foi quem? Foi Floriano Peixoto, que na saída de Deodoro, quem assume? Como ele tinha os republicanos, os caras por trás dele, tá? Então eles colocaram quem? Floriano Peixoto no lugar de Deodoro da Fonseca, que ficou só 9 meses. Tá? E o restante do mandato de Floriano do Deodoro da Fonseca, quem cumpre é o Marechal Floriano do Peixoto. Enquanto Deodoro foi o comandante, era a República da Espada. A hora que assume o Marechal Floriano Peixoto, ela deixa de ser uma república somente da espada e passa a ser uma república oligárquica. Por que oligárquica? Eram os grandes, eram as oligarquias que comandavam, que controlavam tudo isso. Ele ia governar para eles, para os barões e para os latifundiários, os caras que tinham terra, os caras que tinham condições, os caras que tinham poder. Tá? E Teodoro enfrentou uma série de coisas no governo dele. Eles enfrentou o sufrágio, os sufragistas que queriam um voto feminino. Tá? Eles abriram para votação, para que houvesse uma votação, mas só iria votar quem? Quem fosse alfabetizado, quem tivesse mais de 21 anos. E somente homens. Então as sufragistas começaram a trabalhar, que as mulheres também queriam ter direito a voto. E aqui no Brasil, alfabetizados eram no máximo 4%. Não tinha mais do que isso de alfabetizado no Brasil. Então, ou seja, e esses alfabetizados eram quem? Era a elite. A elite ia votar de acordo com o que eles quisessem, porque o povo mesmo, que não tinha alfabetização, não ia ter voz, não ia ter direito. Certo? Não ia ter direito nenhum. Então era só 4%. Então começaram brigas e pessoas reivindicando direitos e uma série de coisas. Mas enquanto isso os barões mandavam. Floriano Peixoto fez um governo forte também, duro, tá? E quando ele deixa o governo, quem assume? Um presidente civil. Presidente civil indicado por quem? Pelo Partido Republicano Paulista, que nada mais era do que um candidato dos barões do café. Dos barões do café e dos produtores de leite, que eram os caras que mandavam no Brasil nessa época, que era a política do café com leite, mandando barões de café e produtores de leite. Barões do café de São Paulo e produtores de leite de Minas Gerais. Certo? Eles não eram os maiores produtores, tinham outros lugares que produziam mais, mas eles tinham força política. Eles estavam agregados aos barões, que traziam, o seu produto é o que carregava a economia brasileira. A maior carga de renda que trazia para a economia brasileira era o café. Certo? Então, eles colocam o primeiro presidente civil, tá? O primeiro presidente civil que assume o governo do Brasil, que nada mais é de quem foi? Prudente de Moraes. Prudente de Moraes assume em 1894 a 1898. Lógico, ele ia fazer uma política para esses barões do café. Tá? Então, que era que aí que começou a chamar a política do café com leite, tá? Desde 1894 até 1930, essa política perdurou, a política do café com leite. Entra um presidente e sai um presidente e entra outro, que era indicado por esses barões do café, ora por São Paulo, ora por Minas. Eles controlavam o Brasil, tá? Lógico que isso teve uma série de entraves, que se vocês vão dando uma lidinha na apostila, vocês vão entender tudo direitinho, tá? E se não entender, nós estamos aqui, a gente vai esclarecendo, vamos conversando, vamos falando, tá? Vamos esmiuçando alguns detalhes, tá? Porque é importante a gente saber essa fase do Brasil, tá legal?
Juntamente nesse período, nós vamos ter que estudar também o coronelismo. O que era isso? Eram senhores, donos de engenho, de grandes propriedades de terra, que ganharam o título de coronel. Eles ganharam esse título de coronel em 1831. Quem deu esse título? O príncipe regente, D. Pedro I. Porque na época ele estava encontrando uma série de dificuldades no Brasil inteiro, uma série de revoltas, uma série de revoluções, e ele não tinha um grande exército. E ele precisava ter apoio para isso. E como é que ele encontrou esse apoio? Dando títulos a esses fazendeiros de coronel e dando autorização para que esses coronéis formassem as suas milícias, formassem a sua polícia, e esses coronéis controlariam as suas delegacias, os seus juízes, foram formando os seus estados, controlando os seus estados. Tá? Ele deu esse poder. E esse coronelismo, mais do que nunca, abraçou esse poder que o imperador deu para eles. Tá? E isso daí era uma questão para eles, uma questão de prestígio, coronel, e com isso eles mandavam deputados para as assembleias, eles indicavam quem seria deputado, quem não seria para as assembleias, que os caras também iam governar para eles, e assim vai. Isso era o Brasil, e isso era o Brasil, e o Brasil vem sendo assim até hoje. Tá bom? Bom, finzinho do século XIX, início do século XX, aqui no Brasil teve uma região, como é que nós vamos falar? Uma região que prosperou e prosperou muito. Os caras ficaram muito ricos, sabe? Muito dinheiro, dinheiro de monte, sabe? Jogavam dinheiro pela janela, assim. Foi o boom da borracha, tá? A Europa vive finzinho desse século, antes de entrar a Primeira Guerra, eles conseguem se recuperar e vivem um momento de êxtase, né? Um momento onde a tecnologia desabrocha, a revolução industrial, vamos dizer assim, o desenvolvimento técnico e tecnológico expande, e a indústria começa a sentir necessidade de algumas matérias-primas, e dentre essas matérias-primas, eles sentem necessidade da matéria-prima do látex. E onde tinha o látex? Numa região que ninguém dava nada, mas de repente ela passou a ser uma região de ouro. Na Amazônia, gente. Amazônia. E lá se instalaram-se grandes propriedades, grandes latifúndios, extratores do látex, da seringa, da seringueira. Tá? Inclusive a mão de obra que eles pegavam era mão de obra que vinha do Ceará, que tinha atravessado uma seca enorme, os caras estavam morrendo de fome lá, os caras estavam comendo terra, meu. Sabe? Largado lá pelo governo, o governo leva para lá, para esses caras irem trabalhar lá e ganhar a vida, pelo menos ganhar alguma coisa, levaram para lá e eles foram extrair o látex para esses caras. E eles vivem um momento de ouro. Tanto vivem um momento de ouro que Belém e Manaus prosperam assim, a olhos vistos, tá? Calçamento de rua, grandes edifícios luxuosos, constroem um grande teatro, trazendo personalidades, artistas internacionais da Europa, o famoso Teatro de Manaus, está lá até hoje, sabe? Mas na época era um monumento glorioso, tá? Iluminação elétrica, água encanada. Eles estavam vivendo, era uma Europa no Brasil, na América, aqui na América do Sul. Os caras viveram momentos de glória, momentos de muito dinheiro, enriqueceram assim estrondosamente, ao ponto de que sapatos só importavam da Europa, roupas só importadas da Europa, passeios eram importantes para quem era importante, o bom passeio era ir passear na Europa, sabe? Eram coisas assim. Brasil nada, mas na Europa tudo. Então eles viviam como se fossem europeus, tá? Mas só que isso durou pouco. Durou pouco por quê? Inglaterra e Holanda, vendo que os caras estão ganhando dinheiro, foram para a Ásia e descobriram que lá também tinha seringa. E eles incentivaram, incrementaram essa produção. Como eles tinham mais tecnologia, os caras eram melhor, incrementaram essa produção e começaram a produzir um látex mais barato e mais rentável, uma forma mais fácil de chegar na Europa. E nós começamos a ter problema, porque para a gente produzir mais, nós tínhamos que se aprofundar mais ainda na floresta amazônica. E o custo para aprofundar nessa floresta amazônica era difícil. Então os caras foram perdendo terreno e começaram a perder dinheiro. Mas esse período teve uma vantagem. Nesse período existiam conflitos, principalmente numa região que hoje é o Acre,
esse pedaço de terra, o Brasil reivindicava e a Bolívia reivindicava também, porque estava no estado dele, era da Bolívia. Então eles guerreavam por esse pedaço de terra. E nesse período, o Barão de Rio Branco vai lá e negocia com os bolivianos, consegue fazer um bom acordo e traz o estado do Acre para integrar o território brasileiro. Foi uma das grandes vantagens da época, trouxe o Acre para nós. Tá? Por quê? Na ideia deles na época, porque o Acre tinha borracha, também tinha seringa, eles queriam extrair mais a borracha. Fizeram um acordo com os bolivianos abriram mão desse pedaço de terra e nós agregamos ao Brasil, que se tornou o estado do Acre. Beleza? Beleza. Gente, por enquanto, vamos parar no boom da borracha. Tá? Que nós vamos estudar mais, nós vamos ver mais algumas coisas, vou ver se eu coloco uns videozinhos melhores para vocês, tá? Para não ficar só olhando para minha cara, sabe? Então, vamos botar uns vídeos, umas coisinhas e dúvidas, nós estamos aqui para resolver, tá bom? Quarentena, mas é trabalho, tá? Até a próxima, até já.